Sempre fui a garota que passava despercebida, que nunca era a primeira escolha de ninguém. Então, quando um cara bonito se aproximou de mim numa festa, pediu meu telefone e me beijou na frente de todo mundo, eu achei que finalmente tinha dado sorte no amor. Ele me pediu em namoro no meio de um McDonald's, ajoelhado, com um anel feito de guardanapo. Eu chorei de emoção. Guardei aquele anel como se fosse uma joia de verdade. E contava cada detalhe do relacionamento para minha melhor amiga. 2 meses depois, um amigo dele me ligou. E o que ele me contou destruiu tudo que eu achava que sabia sobre o meu namorado e sobre a minha melhor amiga. O beijo, o pedido de namoro, cada encontro nosso, tudo fazia parte de um jogo. Um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Eu nunca fui bonita. Não no sentido convencional, não no sentido que importa quando você tem 26 anos e está cercada de mulheres que parecem ter saído de capas de revista. Meu rosto é comum demais, meu corpo é desengonçado demais, meu cabelo nunca faz o que eu quero. Se existisse uma escala de beleza de 1 a 10, eu seria um 3 generoso. Talvez um 4 num dia muito bom, com a luz certa, e depois de 2 horas me arrumando. Mas eu me cuido. Sempre me cuidei. Minhas roupas são bonitas. Minhas marcas favoritas. Bem cortadas, combinando. Meu cabelo está sempre lavado e penteado. Minha pele, limpa. Eu faço o melhor com o que tenho. O problema é que o que eu tenho nunca pareceu ser suficiente. Meu nome é Veronica Marshall. Trabalho com tecnologia da informação numa empresa grande em Boston. Ganho bem, tenho meu próprio apartamento, carro novo, e meus pais, que são razoavelmente ricos, me mimam desde que nasci. Materialmente, eu tenho tudo. Romanticamente, eu não tenho nada. Nunca tive sorte no amor. Os poucos caras que se interessaram por mim ao longo dos anos sempre tinham algum motivo oculto. Queriam ajuda com trabalhos da faculdade, queriam acesso aos meus pais, queriam uma garota fácil, que estaria grata demais por qualquer atenção para recusar qualquer coisa. Eu aprendi a desconfiar. Aprendi que quando um cara bonito se aproxima de mim sem motivo aparente, o motivo sempre aparece depois. Mas às vezes a gente esquece o que aprendeu. A festa era numa casa enorme nos subúrbios, daquelas que parecem cenário de filme de comédia adolescente americana. Não era meu tipo de ambiente. Música alta demais, gente demais, conversas superficiais demais. Mas minha amiga Vicky tinha insistido tanto que eu acabei cedendo. Vicky era minha melhor amiga desde o ensino médio. Não éramos tão diferentes fisicamente. Ela também não era uma modelo. Talvez um 4 ou 5 na mesma escala cruel. Mas ela tinha uma confiança que eu nunca consegui desenvolver. Vicky entrava em qualquer ambiente como se pertencesse ali. Eu entrava como se estivesse pedindo desculpas por existir. Relaxa, Verônica, ela disse, me entregando um copo de ponche. Você precisa se divertir mais. Conhecer gente nova. Eu assenti, bebericando o ponche que era doce demais e provavelmente tinha álcool demais. Estava encostada na parede, no meu canto seguro, observando a festa acontecer sem mim, quando ele apareceu. Bruno Carter. Ele não era um galã de cinema. Não era o tipo de homem que faz mulheres perderem o fôlego quando passa. Mas para mim, naquele momento, ele era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Cabelo castanho bagunçado de um jeito que parecia proposital, olhos escuros, sorriso fácil. Usava uma camisa azul que destacava os ombros largos. Ele era areia demais para o meu caminhão, e estava vindo na minha direção. Olhei para os lados, certa de que ele estava mirando outra pessoa. Mas não. Ele parou na minha frente, inclinou a cabeça levemente e sorriu. Oi, tudo bem? Eu sou Bruno. Meu cérebro curto-circuitou. Oi, eu sou... As palavras se enroscaram na minha língua como se tivessem esquecido como funcionar. Verônica. Meu nome. É esse. Verônica. Ele riu, mas não de um jeito cruel. Prazer, Verônica. Você está sozinha aqui? Não, eu vim com amigas. Na verdade, uma amiga, a Vicky. Ela está... Eu gesticulei vagamente na direção da cozinha, e no processo, derrubei metade do meu ponche na minha própria blusa. Perfeito. Simplesmente perfeito. Ai, meu Deus. Eu olhei para a mancha vermelha se espalhando pelo tecido branco, mortificada. Eu sou tão desastrada. Desculpa. Você nem me conhece e eu já estou fazendo papel de idiota. Ei, relaxa. Ele pegou um guardanapo de uma mesa próxima e me ofereceu. Acontece. Quer que eu pegue água com gás? Dizem que ajuda com manchas. Não precisa. Eu vou ao banheiro. Desculpa. Foi bom te conhecer. Eu já estava me afastando, querendo desaparecer, quando ele segurou meu braço gentilmente. Espera. Posso pegar seu telefone?
Queria te conhecer melhor. Eu pisquei. Ele estava pedindo meu telefone. Ele estava pedindo meu telefone. Sério? Sério. Ele sorriu de novo e algo dentro de mim derreteu. Eu coloquei meu número no celular dele com as mãos tremendo tanto que errei 2 vezes antes de conseguir digitar certo. Ele salvou, mandou uma mensagem para eu ter o número dele também, e então fez algo que eu não esperava. Ele se inclinou e me beijou. Foi rápido, suave, quase casto, mas foi um beijo, na boca, de um cara bonito, em mim. Te ligo, ele disse, e foi embora. Eu fiquei parada ali, congelada, por pelo menos 30 segundos. Quando finalmente me virei, vi Vicky correndo na minha direção com os olhos arregalados. O que foi isso? Veronica Marshall, você acabou de beijar aquele gato? Ele me beijou. Eu corrigi, ainda em choque. Ele veio falar comigo, pediu meu telefone e me beijou. Eu não acredito. Vicky estava radiante, como se a vitória fosse dela também. Verônica, isso é incrível. Ele é lindo demais. Do outro lado da sala, eu vi Bruno se juntar a um grupo de amigos. Eles deram tapas nas costas dele, rindo e comemorando. Eu imaginei que estavam zoando ele por ter beijado a garota estranha da festa. Eu estava certa sobre eles estarem comemorando. Só não sabia o motivo real. Ele mandou mensagem no dia seguinte, e no outro, e no outro. 2 semanas depois, ele me pediu em namoro no McDonald's. A gente tinha ido comer um lanche depois de um passeio no parque, nada demais. E de repente ele ficou sério. Segurou minha mão por cima da mesa, me olhou nos olhos e disse que precisava me perguntar uma coisa. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou, foi até o meu lado da mesa e se ajoelhou. No meio do McDonald's, com todo mundo olhando. Verônica, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu nunca me senti assim com ninguém. Você quer namorar comigo? E então ele tirou do bolso um anel, feito de guardanapo. Ele tinha dobrado e torcido o papel até formar um anelzinho, com cuidado, com carinho. Era ridículo. Era cafona. Era a coisa mais romântica que alguém já tinha feito por mim. Eu disse sim antes mesmo de ele terminar a frase. Todo mundo no restaurante aplaudiu. Uma senhora na mesa ao lado disse, que fofo. Um funcionário deu risada e gritou, parabéns. E eu ali, com um anel de guardanapo no dedo, me sentindo a protagonista de uma comédia romântica barata. Guardei aquele anel numa caixinha, como se fosse uma joia de verdade. Para mim, era simbólico. Significava que ele não precisava de dinheiro ou de gestos grandiosos para me conquistar. Significava que o que importava era o sentimento. O primeiro mês foi estranho. Bruno não era muito presente. Ele mandava mensagem de vez em quando, às vezes demorando horas ou até dias para responder às minhas. Quando nos víamos, coisas estranhas aconteciam. Sempre. No primeiro encontro, depois do pedido de namoro, ele derrubou um milkshake inteiro na minha saia sem querer. No segundo, tropecei no pé dele e caí no meio do restaurante. Todo mundo olhou. Eu fiquei morrendo de vergonha. No terceiro, quando fui me sentar, ele afastou a cadeira e fui parar no chão. Bruno riu muito e pediu desculpas, dizendo que não tinha visto. Bruno também não era muito de contato físico em público. Abraços rápidos, beijos no rosto, poucos carinhos genuínos. Quando eu tentava segurar a mão dele na rua, ele ficava tenso. Quando eu queria um beijo mais demorado, ele desviava e dava um selinho rápido. Eu sou tímido, ele explicava. Não curto muito essas coisas em público, mas quando a gente estiver sozinho eu compenso. Ele era tímido e lindo, e eu estava apaixonada demais para questionar qualquer coisa, e ele adorava gravar tudo. Fica aqui, deixa eu tirar uma foto nossa. Sorri pro vídeo, amor. Vou gravar esse momento. Eu achava fofo, achava que ele queria guardar memórias, achava que era o jeito dele de demonstrar que se importava. Quando saíamos, os amigos dele sempre apareciam por acaso. Eles eram simpáticos comigo, mas de um jeito exagerado, como se estivessem se esforçando demais. Eu não pensava muito nisso. Estava ocupada demais, me sentindo sortuda por ter alguém como Bruno. Com 2 meses de namoro, a gente foi para a cama pela primeira vez. Eu estava nervosa, inexperiente. Só tinha feito isso uma vez na vida. Tinha vergonha do meu corpo. Bruno foi paciente, gentil, disse todas as coisas certas. Foi lindo. Eu contava tudo para Vicky. Cada detalhe, cada mensagem, cada encontro. Ela ouvia com atenção, sempre pedindo mais detalhes. Como ele beija? Ele é carinhoso? Vocês já fizeram? Como foi? Eu contava. Contava tudo. Confiava nela como confiava em mim mesma.
2 dias depois da nossa primeira noite juntos, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Verônica. Sou um amigo do Bruno. Queria muito falar com você. Posso te ligar? É importante. Eu olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Meu estômago se apertou sem motivo aparente. Ou talvez o motivo estivesse ali o tempo todo, e eu só estivesse me recusando a ver. Pode ligar, eu respondi. O telefone tocou 30 segundos depois, e a minha vida desmoronou. Oi, Verônica, é o Peter. Não sei se você vai se lembrar de mim. Ele começou, a voz hesitante. A gente se viu algumas vezes quando você estava com o Bruno. Eu era do grupo de amigos dele. Eu não me lembrava dele. Na verdade, eu mal conseguia distinguir os amigos de Bruno uns dos outros. Eles apareciam do nada nos nossos encontros, faziam piadas que eu não entendia, riam de coisas que aparentemente só eles achavam engraçado, e iam embora tão rápido quanto chegavam. Bruno nunca me apresentou formalmente a nenhum deles. Era sempre, esses são os caras, e pronto. Eu decorei os nomes, Chad, Derek, Marcus, Peter, mas os rostos se misturavam na minha memória. Desculpa, eu não tenho certeza quem é você, eu admiti. O Bruno nunca fez questão de me apresentar direito. Faz sentido, Peter disse com um suspiro amargo. Por isso eu estou ligando. Eu me afastei do grupo. Eu não aguentava mais fazer parte daquilo. Meu coração começou a bater mais rápido. Fazer parte de quê? Silêncio do outro lado da linha. Eu ouvi ele respirar fundo, como se estivesse tomando coragem. Verônica, o que eu vou te contar vai te machucar muito. E eu sinto muito por isso. Mas você merece saber a verdade. Fala logo. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. O medo já estava se instalando. O Bruno, ele não está com você porque gosta de você. Ele está com você por causa de uma aposta. O mundo parou. O quê? O Chad, o Derek, o Marcus e o Bruno. Eles têm esse jogo. Eles fazem apostas. Sobre mulheres. Sobre conseguir coisas das mulheres. A voz dele estava carregada de vergonha. Na festa onde vocês se conheceram, quando o Chad viu você, ele apostou com o Bruno. $20 para ele conseguir seu telefone e te beijar. $20. O beijo que eu guardei na memória como um dos melhores momentos da minha vida valia $20. A próxima aposta foi te pedir em namoro. Peter continuou. $30. Mas não era só pedir. A aposta era fazer da forma mais ridícula possível e ver se você ainda dizia sim. O McDonald's, o anel de guardanapo, ajoelhar no meio do restaurante. Os caras escolheram tudo. Queriam ver até onde você iria. Até que ponto de humilhação você aceitaria só pra ter um namorado? O anel de guardanapo. O anel que eu guardei numa caixinha como se fosse uma joia. O anel que eu achei que era simbólico, romântico, prova de que ele me amava pelo que eu era e não pelo que eu tinha. Era uma piada. Desde o começo, era tudo uma piada. Ele mandou vídeo no grupo. Peter continuou, a voz pesada. De você dizendo sim, de você chorando de emoção. Os caras ficaram rindo a noite inteira. Eu fiquei em silêncio. Não conseguia falar. Não conseguia respirar. Mas não parou por aí, Peter disse. As apostas continuaram. Cada encontro de vocês era uma nova aposta. Como assim, cada encontro? O milkshake na sua saia. Não foi acidente. A vez que você tropeçou e caiu no meio do restaurante. O Bruno colocou o pé na frente do seu de propósito. A cadeira que Bruno puxou na hora que você foi se sentar. Eu estava tremendo agora. Cada memória que eu tinha dos nossos encontros estava se desfazendo, se transformando em algo grotesco. Eles filmavam tudo, Verônica. Mandavam no grupo. Ficavam dando replay e rindo. Apostavam como fazer você passar mais vergonha e quanto tempo você aguentaria. E você nunca desconfiou de nada. Isso deixava tudo mais engraçado para eles. Eu queria desligar o telefone. Queria nunca ter atendido essa ligação. Mas eu precisava saber. Precisava saber tudo. Teve mais alguma aposta? Peter ficou em silêncio por um momento. Teve, e foi por isso que eu saí do grupo. Fala. A última aposta foi ir pra cama com você. $30. Mas dessa vez, só a palavra do Bruno não bastava. Os caras queriam prova. Meu estômago revirou. Ele gravou, Verônica. Vocês dois juntos. Tudo. E mostrou o vídeo no grupo. O mundo desapareceu. Todo mundo viu o vídeo, Peter disse, a voz quebrando. Foi nessa hora que eu percebi que aquilo tinha ido longe demais, que não era mais brincadeira, que nunca tinha sido brincadeira. Tinha um vídeo do momento mais íntimo da minha vida.
circulando entre aqueles homens como o troféu de uma aposta. Eu deletei o vídeo da minha memória, mas não sei se os outros deletaram, Peter continuou. Eu não queria fazer parte disso. Eu fui covarde, eu sei. Eu ri junto no começo. Achei que era só brincadeira. Mas foi ficando cada vez pior, e eu não aguentei mais. Por isso me afastei. E por isso estou te ligando. Você merecia saber. Ele ficou em silêncio. Logo disse. E tem mais. Tem mais? Eu mal reconheci a minha própria voz. Tem. A nova aposta é com a sua amiga Vicky. Se eu achava que não podia ficar pior, eu estava errada. O Chad apostou $50 que o Bruno conseguia convencer a Vicky de ficar com ele. Trair você. E... Ele pausou. Ela ficou. Semana passada. O Bruno mostrou as conversas no grupo. Mostrou fotos. Vicky era minha melhor amiga desde o ensino médio. A pessoa em quem, fora meus pais, eu mais confiava no mundo. A mulher para quem eu contava cada detalhe do meu relacionamento ficou com o meu suposto namorado. A Vicky sabe da aposta? Não. Pelo menos eu acho que não. Ela acha que o Bruno tá apaixonado por ela de verdade. E como ele convenceu ela? Peter hesitou. Ele disse pra Vicky que sempre achou ela mais bonita que você, mais interessante, que ele estava com você só porque por pena, mas que com a Vicky seria diferente. Com a Vicky seria real. Cada palavra era uma facada. Não bastava me usar como piada. Não bastava filmar meu corpo e mostrar pros amigos. Ele ainda precisava destruir minha amizade com a minha melhor amiga. E funcionou. A Vicky acreditou em tudo. Peter continuou. E a próxima aposta provavelmente vai ser levar ela pra cama também. Com vídeo e tudo, igual fizeram com você. E então a avalanche veio. Todas as memórias dos últimos 2 meses passaram pela minha mente em sequência. E cada uma delas agora tinha um significado completamente diferente. Porque ele sempre gravava os encontros. Não era carinho. Era prova para os amigos. Porque os amigos sempre apareciam por acaso. Não era coincidência. Eles estavam conferindo o progresso da aposta. Porque ele nunca era muito presente. Nunca respondia minhas mensagens com urgência. Porque eu não importava. Eu era só um jogo. Porque Vicky sempre queria tantos detalhes sobre Bruno. Ela estava interessada nele desde o começo. Eu não era uma namorada. Eu era uma piada. Verônica, você ainda está aí? Estou. Eu estava tremendo, mas minha voz saiu firme. Peter, você tem como provar isso? As conversas, as apostas? Eu ainda tenho acesso ao grupo de mensagens. Não me removeram ainda. Posso te mandar prints de tudo. Manda tudo, por favor. Desliguei o telefone e fiquei sentada no chão do meu quarto por um tempo que não sei calcular. Podia ser minutos. Podia ser horas. O mundo tinha se dissolvido em um zumbido branco de dor e humilhação. Mas em algum momento, a dor começou a se transformar em outra coisa. Raiva. Peguei meu celular e liguei para Rachel, uma amiga da faculdade que tinha se tornado advogada especializada em crimes digitais. Ela atendeu no 3º toque. Verônica? Tudo bem? Não. Contei tudo. Cada detalhe que Peter tinha me revelado. Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha era pesado. Verônica, Rachel disse finalmente, a voz séria. Isso é crime. Gravar alguém em situação íntima sem consentimento e compartilhar esse material é crime federal. Estamos falando de violação de privacidade e, dependendo do estado, pode configurar até crime. Isso dá uma cadeia... Cadeia? Cadeia e indenização civil pesada. Se você quiser ir atrás deles, eu posso te ajudar, mas vai precisar de provas. Eu vou ter provas. Depois de desligar com Rachel, liguei para meus pais. Minha mãe atendeu, toda alegre perguntando como eu estava. Quando comecei a contar, a alegria morreu. Quando terminei, ela estava chorando junto comigo. Filha, pelo amor de Deus, você tem certeza disso? Tenho, mãe, eu tenho certeza. Ouvi meu pai pegar a extensão. Sua voz era grave, controlada, mas eu conhecia aquele tom. Era o tom que ele usava em reuniões de negócios quando alguém tentava passar a perna nele. O que você precisa, filha? Advogados? Investigadores? O que for. Nós vamos acabar com esses desgraçados. Eu preciso de tudo, eu disse. E eu preciso que vocês confiem em mim. Eu vou resolver isso, mas vou resolver do meu jeito. Quando desliguei, olhei para o teto do meu quarto por um longo tempo. As lágrimas tinham secado. A dor ainda estava lá, mas agora tinha companhia. Eles fizeram uma aposta sobre mim. Acharam que eu era um alvo fácil.
Uma garota feia e desesperada que nunca desconfiaria de nada. Agora eu ia apostar tudo para destruí-los. Fingir normalidade foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Bruno mandou mensagem no dia seguinte ao telefonema de Peter, como sempre fazia. Um bom dia, amor genérico, provavelmente copiado e colado. Eu respondi com um emoji de coração, como sempre fazia. Por dentro, eu queria vomitar. Vicky também me ligou toda animada. Verônica, eu tô saindo com um cara maravilhoso. Eu sabia exatamente quem era o cara, mas engoli a Billy e respondi. Sério? Que incrível. Conta tudo. E ela contou, com detalhes, sobre como ele era atencioso, como tinha aparecido do nada na vida dela, como ela estava sentindo algo especial. Ele quer me ver no fim de semana, ela disse, a voz sonhadora. Vai vir aqui na minha casa. Verônica, eu acho que pode ser algo sério. Claro que ia na casa dela. Era mais privado, mais fácil de gravar. Que maravilha, amiga. Fico muito feliz por você. A mentira queimou na minha garganta, mas eu a disse mesmo assim. Nos dias seguintes, eu trabalhei. Não no meu emprego. Isso eu fazia no piloto automático. Trabalhei na minha vingança. Peter me mandou acesso às conversas do grupo. Ele ainda estava lá, invisível, apenas observando. Eu passei noites lendo cada mensagem, cada aposta, cada comentário nojento que aqueles homens faziam sobre mim e outras mulheres. A Verônica é feia demais. Bruno é guerreiro, tá merecendo cada centavo. As feias são mais fáceis. Aposto que ela manda nude sempre que você pedir. Imagina a cara dela quando descobrir que é tudo uma aposta? KKK. Tinha comentários sobre meu corpo, sobre meu peso, sobre minha aparência. Usavam termos que eu não vou repetir, palavras que reduziam mulheres a pedaços de carne a serem conquistados por dinheiro. E não era só eu. Tinha outras. Pelo menos 3 outras garotas. Outras vítimas do mesmo jogo doentio. Eu documentei tudo. Print de cada mensagem, cada aposta, cada valor pago. Organizei por data, por participante, por vítima. Rachel estava preparando o caso criminal. Meus pais contrataram um investigador particular que descobriu mais sobre o grupo. Chad tinha histórico de comportamento predatório. Tinha sido denunciado antes, mas nunca processado. Derek trabalhava numa empresa familiar que certamente ficaria interessada em saber das atividades extracurriculares do filho. Marcos era noivo de uma mulher que não fazia ideia de quem ele era de verdade. E Bruno? Bruno tinha uma namorada. Uma namorada de verdade. Há 3 anos. Enquanto fazia apostas sobre ficar com outras mulheres, ele mantinha um relacionamento sério com uma garota chamada Megan, que achava que estava com o amor da vida dela. A raiva queimava, mas eu a controlava. Ainda não era a hora. Quando Vicky me contou que o cara que ela estava vendo iria visitá-la no sábado, eu sabia que era a minha chance. Rachel, eu liguei para a advogada. Eu preciso de um favor. Você ainda tem aquele amigo policial? Sábado chegou. Às 7 da noite, eu estava estacionada na rua do prédio de Vicky, dentro do carro de Rachel. No banco de trás, o oficial Martinez, o amigo dela, estava à paisana, mas com distintivo e algemas no cinto. Você tem certeza que ele vai fazer isso? Rachel perguntou. Absoluta. Às 7h15, eu vi Bruno chegando a pé. Ele usava a mesma camisa azul do dia em que nos conhecemos. Provavelmente sua camisa da sorte. Ele entrou no prédio sem olhar para os lados. Esperamos 20 minutos. Tempo suficiente para ele se acomodar. Tempo suficiente para ele configurar o celular para gravar, como certamente faria. Vamos. Eu tinha a chave do apartamento de Vicky. Ela tinha me dado anos atrás, para eu cuidar dos gatos quando ela viajava. Nunca tinha imaginado que usaria dessa forma. Subimos de escada para não fazer barulho no elevador. 3º andar. Apartamento 304. Eu podia ouvir música abafada do lado de dentro. Coloquei a chave na fechadura. Girei devagar. A porta abriu sem ruído. A sala estava vazia, mas a porta do quarto estava entreaberta. Eu podia ouvir vozes, risadas, sons que eu conhecia bem demais. Caminhei até a porta e a empurrei. Vi que estava de costas, só de roupa íntima. Bruno estava sentado na cama, sem camisa. Os dois congelaram quando me viram. Verônica? A voz de Vicky era puro pânico. Ela se cobriu com os braços como se isso fosse esconder alguma coisa. O que você... Como você... Bruno se levantou, o rosto vermelho de raiva. Que diabos você está fazendo aqui, Verônica? Isso é uma propriedade privada. Você não tem o direito de simplesmente... Cala a boca, Bruno. Ele parou.
Talvez fosse minha voz. Talvez fosse meu olhar. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu não estava gaguejando. Eu sei de tudo, eu disse. Eu sei das apostas. $20 pelo beijo, 30 pelo namoro, 30 para ir pra cama comigo, e 50 para convencer minha melhor amiga a me trair. Vicky olhou para Bruno. Apostas? Do que ela está falando? Bruno não respondeu. Ele estava olhando para algum ponto atrás de mim. Rachel entrou no quarto. Seus olhos varreram o ambiente com precisão cirúrgica e pararam num ponto específico. Ali. Ela apontou para a cômoda perto da janela. O celular. Está gravando. Martinez foi mais rápido que Bruno. Antes que o desgraçado pudesse reagir, o policial já tinha o celular na mão, a tela mostrando claramente o aplicativo de vídeo em funcionamento. Você sabia que estava sendo gravada? Martinez perguntou para Vicky. Ela estava branca como papel. Não, eu não. Bruno, o que é isso? Bruno tentou se explicar. Não é o que parece. Eu só queria... Era pra gente lembrar depois. Era... Gravar alguém em situação íntima sem consentimento é crime, Martinez disse, já pegando as algemas. Você está preso em flagrante. Tem o direito de permanecer calado. Enquanto ele lia os direitos de Bruno, eu olhei para Vicky. Ela estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, a realidade do que quase aconteceu finalmente se instalando. Ele ia me gravar e mostrar para os amigos. Ela sussurrou. Ia. Verônica, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu não sabia. Eu juro que não sabia sobre as apostas. Mas eu fiquei com ele mesmo assim, sabendo que ele era seu namorado. Eu te traí. Eu olhei para aquela mulher que tinha sido minha melhor amiga por mais de uma década. A mulher que sabia todos os meus segredos, todas as minhas inseguranças. A mulher que tinha me apunhalado pelas costas por um homem que nem sequer gostava dela. Eu vim aqui porque não queria que outra mulher passasse pelo que eu passei, eu disse. Não vim aqui por você. Vim porque era a coisa certa a fazer. Obrigada. Obrigada por me salvar de... Eu não terminei. Minha voz era gelo. Vicky, eu nunca mais quero te ver. Você pode não ter sabido das apostas, mas você sabia que Bruno era meu namorado. Você sabia que eu achava que estava num relacionamento de verdade. E mesmo assim, você ficou com ele. Verônica, por favor. Não quero te ver nunca mais. Não somos mais amigas. Martinez levou Bruno para fora. Rachel ficou para garantir que Vicky entendesse que precisaria ir à delegacia prestar depoimento como testemunha. Eu saí do apartamento sem olhar para trás. Na escada, eu finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Bruno tinha sido só o primeiro. Os outros viriam em seguida. Nas semanas que se seguiram, eu assisti a vida de Bruno Carter desmoronar peça por peça. O flagrante foi só o começo. Com as provas que Peter tinha fornecido e a documentação que eu tinha organizado, Rachel conseguiu montar um caso criminal sólido, não só contra Bruno, mas contra Chad, Derek e Marcus também. Todos foram indiciados como participantes de um esquema de exploração e humilhação de mulheres. Peter também estava envolvido, tecnicamente. Ele tinha assistido aos vídeos, participado do grupo, ficado em silêncio enquanto tudo acontecia. Mas Rachel conseguiu um acordo com a promotoria. Em troca do testemunho dele contra os outros 4, todas as acusações contra Peter seriam retiradas. Ele foi covarde por muito tempo, Rachel me explicou. Mas sem o testemunho dele, o caso seria muito mais difícil de provar. A promotoria preferiu garantir a condenação dos principais envolvidos. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Parte de mim achava injusto que Peter saísse ileso. Ele tinha visto o vídeo. Ele tinha rido junto, pelo menos no começo. Ele tinha ficado em silêncio por meses, enquanto eu era humilhada sem saber. Mas outra parte de mim reconhecia que, sem ele, eu nunca teria descoberto a verdade. Sem ele, Bruno ainda estaria fazendo apostas sobre mim e outras mulheres. Sem ele, Vicky teria sido a próxima vítima com um vídeo circulando entre aqueles homens. Às vezes, a justiça não é perfeita. Às vezes, você precisa aceitar o possível em vez de exigir o ideal. Peter testemunhou. Contou tudo em detalhes. E graças a ele, os outros 4 não tiveram como negar nada. As outras vítimas apareceram. Primeiro uma, depois 2, depois 3. Mulheres que tinham passado pela mesma coisa que eu, que tinham sido alvo das mesmas apostas nojentas, que tinham tido suas intimidades violadas e compartilhadas como troféus.
Juntas, formamos uma frente unida que os advogados deles não conseguiram quebrar. O caso ganhou repercussão local, não nacional. Não era grande o suficiente para isso, mas o suficiente para que todo mundo na cidade soubesse quem eram Bruno Carter e seus amigos. E então veio a parte que eu não esperava, mas que foi talvez a mais satisfatória de todas. As namoradas descobriram. Chad era casado há 2 anos. A esposa pediu divórcio no dia seguinte à publicação da notícia. Derek tinha uma noiva que estava planejando o casamento dos sonhos. Ela cancelou tudo e mandou a história para todos os convidados junto com o cancelamento. Marcos estava num relacionamento sério com uma mulher que ele jurava amar. Ela não só terminou, como fez um post nas redes sociais expondo tudo que ele tinha feito. E Bruno? Bruno tinha a Megan. Megan, a namorada de 3 anos. A namorada de verdade. A mulher que achava que estava construindo uma vida com ele enquanto ele usava outras mulheres como peças num jogo de apostas. Ela me procurou no Instagram. Oi, Verônica. Você não me conhece, mas eu sou... Na verdade, eu era a namorada do Bruno. Eu vi as notícias. Eu não sabia de nada. Eu nunca desconfiei. Eu só queria te pedir desculpas pelo que você passou e dizer que eu terminei com ele no minuto em que descobri. Você foi muito corajosa de fazer o que fez. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me chamar. Eu respondi agradecendo. Não éramos amigas, provavelmente nunca seríamos. Mas havia uma solidariedade ali, entre 2 mulheres que tinham sido enganadas pelo mesmo homem. Bruno tentou me procurar. Várias vezes. Ele tinha conseguido pagar a fiança 1 semana depois da prisão. Os pais dele venderam o carro para tirar o filhinho querido da cadeia. Estava respondendo em liberdade, mas com uma lista enorme de restrições. Não podia sair da cidade, não podia usar redes sociais, não podia ter contato com as vítimas. Aparentemente, aparecer na porta do meu prédio não contava como ter contato na cabeça dele. O porteiro me ligou dizendo que tinha um homem querendo falar comigo, que parecia desesperado, que estava chorando. Eu desci. Bruno estava péssimo. Tinha perdido o emprego. Nenhuma empresa queria seu nome associado a um escândalo. A família estava envergonhada. Os amigos tinham sumido como ratos abandonando um navio. Verônica, por favor. Ele estava quase chorando. Eu preciso que você me ajude. Te ajude? Retira as acusações. Por favor. Você não entende. Eu vou pra cadeia. Minha vida acabou. Tudo por causa de uma brincadeira idiota que saiu do controle. Brincadeira? Eu repeti a palavra devagar, saboreando o absurdo. Você filmou a gente transando sem o meu consentimento e mostrou pros seus amigos. Isso é brincadeira pra você? Eu sei que foi errado. Eu sei. Mas eu não posso ir pra cadeia, Verônica. Eu não vou sobreviver lá dentro. Deveria ter pensado nisso antes. Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás. Tá, então... Então talvez você possa testemunhar que sabia das gravações. Que tinha consentido. Se você disser que sabia as acusações... Você está me pedindo para mentir na justiça para te salvar? Não é mentir. É só contar uma versão diferente. Ninguém precisa saber. Você faz isso por mim. E eu juro que nunca mais te incomodo. Eu saio da sua vida para sempre. Eu olhei para aquele homem patético. O homem que tinha me transformado em piada. Que tinha filmado meu corpo sem minha permissão. Que tinha rido com os amigos enquanto me davam nota como se eu fosse um pedaço de carne. E agora ele estava ali, pedindo para eu cometer perjúrio para salvar a pele dele. Eu te amava de verdade, Verônica, ele disse, a voz quebrando. Em algum momento, no meio de tudo aquilo, eu comecei a te amar de verdade. Eu sei que você não acredita, mas é a verdade. Vá embora, Bruno. E se você aparecer aqui de novo, eu ligo pro seu oficial de condicional e conto que você está violando as restrições da fiança. Verônica, por favor. Vai. Embora. Eu entrei no prédio e não olhei para trás. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de raiva. Ele queria que eu mentisse para salvar ele. Depois de tudo que ele fez, ele ainda achava que eu devia alguma coisa para ele. Que o amor dele valia alguma coisa. Que eu seria idiota o suficiente para cair nessa mais uma vez. Não dessa vez. Nunca mais. Vi que tentou contato também. Mensagens, ligações, até uma carta escrita à mão que ela deixou na minha caixa de correio. A carta tinha 4 páginas. Eu li, mesmo sabendo que não deveria. Ela dizia que sentia muito, que nunca quis me machucar, que Bruno tinha feito ela se sentir vista pela primeira vez na vida, que ela também era uma mulher que nunca recebia atenção, que nunca era a primeira escolha de ninguém, que passava despercebida em qualquer ambiente. E de repente apareceu esse cara dizendo que ela era especial, que ela era bonita.
que ela era mais interessante. Eu sei que não é desculpa, ela escreveu. Mas eu caí na lábia dele igual você caiu. Eu fui tão idiota quanto você. Eu acreditei nas mentiras dele porque eu queria acreditar. Porque eu precisava acreditar que alguém podia me querer de verdade. Ela pedia perdão. Pedia uma chance de explicar pessoalmente. Dizia que nossa amizade era a coisa mais importante da vida dela e que ela não podia perder isso. Eu li a carta inteira. Depois dobrei, coloquei de volta no envelope e joguei no lixo. Sim, vi que tinha caído na lábia de Bruno. Sim, ela era uma mulher insegura que queria se sentir desejada. Sim, ela provavelmente acreditou em todas as mentiras que ele contou. Mas tinha uma diferença enorme. Bruno não era namorado da minha melhor amiga. Eu não tive que escolher entre um cara e a amizade mais importante da minha vida. Eu não olhei para uma mulher que confiava em mim e decidi que um homem valia mais que anos de lealdade. Vicky fez essa escolha. Ela sabia que Bruno era meu namorado. Ela sabia que eu o amava. Ela ouvia eu falar dele todo dia, compartilhar cada detalhe, cada felicidade, cada insegurança. E mesmo assim, quando ele apareceu com conversa mole, ela abriu as pernas e fechou a consciência. Não importava se ela também foi enganada. Não importava se Bruno era um mentiroso profissional. O que importava era que ela teve uma escolha, e ela escolheu me trair. Eu bloqueei Vicky em todas as redes, todos os aplicativos, todos os meios possíveis. Algumas traições são grandes demais para perdão. Algumas amizades, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. E algumas pessoas simplesmente não merecem uma segunda chance. O julgamento aconteceu 5 meses depois. Bruno foi condenado por gravação e compartilhamento de conteúdo íntimo sem consentimento. Pegou 6 meses de prisão, uma indenização de $50.000 que consumiu todas as economias dele e ainda deixou uma dívida que ele levaria anos para pagar, e 3 anos de condicional. 3 anos em que ele não poderia sair do estado, teria que se apresentar regularmente a um oficial, e qualquer deslize o mandaria de volta para a cadeia. Chad, como reincidente e líder do esquema de apostas, pegou a pena mais pesada. 1 ano de prisão, indenização para todas as vítimas que ele ajudou a humilhar ao longo dos anos, e 5 anos de condicional. O advogado dele tentou argumentar que ele só fazia as apostas, não executava, mas o juiz não comprou. Incentivar, financiar e se beneficiar de um crime é a mesma coisa que cometer o crime. Chad ia ter muito tempo na cadeia para refletir sobre isso. Derek e Marcus pegaram 6 meses de pena alternativa, serviço comunitário, porque aparentemente limpar banheiro de parque público era punição suficiente para quem ajudou a destruir a vida de várias mulheres. Além disso, indenização e 3 anos de condicional. Eu assisti à leitura das sentenças do banco de trás do tribunal. Quando o juiz terminou, eu não senti a satisfação que esperava sentir. 6 meses de prisão. Era isso que minha intimidade valia. Era isso que meses de humilhação, de vergonha, de ter meu corpo exibido como troféu valiam. Meio ano atrás das grades e depois ele estaria livre de novo, reconstruindo a vida enquanto eu ainda carregava as cicatrizes. Rachel percebeu minha expressão e colocou a mão no meu ombro. Eu sei que parece pouco, ela disse. Mas há 5 anos, esse crime nem existia na maioria dos estados. Os caras simplesmente saíam impunes. Pelo menos agora eles vão ter ficha criminal. Pelo menos agora eles vão ter que pagar. É pouco, mas é mais do que a maioria das vítimas consegue. Ela tinha razão. Era pouco. Mas era melhor do que nada. E às vezes, melhor do que nada é o máximo que a justiça consegue oferecer. E eu? Eu peguei minha vida de volta. Usei minha história para criar uma página nas redes sociais dedicada a alertar outras mulheres sobre esse tipo de comportamento predatório. Contei minha história, sem os detalhes mais íntimos, mas com honestidade suficiente para que outras pessoas se identificassem. A página cresceu. Milhares de seguidores. Centenas de mensagens de mulheres que tinham passado por coisas parecidas, que tinham se sentido sozinhas e envergonhadas, que agora sabiam que não eram as únicas. Peter me procurou alguns meses depois. Queria pedir desculpas de novo, pessoalmente. Eu deveria ter falado antes, ele disse. No começo, quando a primeira aposta aconteceu, eu fui covarde e eu sinto muito por isso. Você foi covarde, eu concordei. Mas você também foi o único que teve coragem de contar a verdade. Isso conta pra alguma coisa. Nós não viramos amigos, mas eu o perdoei. Às vezes as pessoas fazem a coisa certa tarde demais. Ainda assim, elas fazem. A festa aconteceu quase 1 ano depois de tudo.
Evento de tecnologia, networking profissional, aquele tipo de coisa que eu costumava odiar, mas que agora fazia parte da minha rotina. Eu estava num canto, conversando com uma colega, quando notei um homem do outro lado da sala. Ele estava sozinho, meio deslocado, claramente desconfortável no ambiente cheio de gente falando alto e trocando cartões de visita. Não era bonito, não no sentido convencional, mas tinha um sorriso gentil quando a garçonete passou oferecendo canapés. A Verônica de um ano atrás teria ficado no canto esperando. Teria rezado para ele notar ela. Teria se preparado para a decepção inevitável. A Verônica de agora atravessou a sala. Oi, você parece tão desconfortável quanto eu me sinto. Eu estendi a mão. Verônica. Ele sorriu, surpreso, mas agradado. Thomas. E sim, eu odeio essas coisas. Só vim porque meu chefe insistiu. Quer pegar uma bebida no bar do outro lado da rua? Menos gente, menos barulho, menos fingimento de que estamos nos divertindo. Ele riu. Adoraria. Enquanto caminhávamos para a saída, eu percebi algo. Eu não tinha gaguejado. Não tinha derrubado nada. Não tinha me desculpado por existir. Eu tinha tomado a iniciativa. Eu tinha escolhido. Talvez não desse em nada. Talvez Thomas fosse só mais um rosto na multidão de encontros que não levavam a lugar nenhum. Ou talvez fosse o começo de algo real. O importante era que, dessa vez, eu estava no controle. Eles apostaram que eu era um alvo fácil. Apostaram errado. No final das contas, quem pagou a aposta foram eles. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. Eu sei que é difícil ouvir sobre pessoas sendo tratadas como piada, como aposta, como se não valessem nada. Mas se essa história te ensinou alguma coisa, eu espero que seja isso. Você nunca é obrigado a aceitar migalhas. De ninguém. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Um beijo e até o próximo vídeo.